Bom, boa noite novamente, com muita alegria e com o coração extremamente feliz pela oportunidade do trabalho, agradecendo a casa por mais um ano em que tenhamos condições de contribuir com as atividades. Sabemos que ainda durante esse ano teremos ainda um bom período no qual as nossas atividades elas ainda continuarão, né, de forma virtual. Mas nem por isso, né, vamos perder a oportunidade de estarmos, né, fazendo um trabalho e também tendo a oportunidade de inteirar, né, daquilo que está acontecendo e da maneira que está acontecendo. Então, é com esse carinho, com esta atenção, que vamos compartilhar com os companheiros e companheiras nesta noite o trabalho que começamos lá no mês de janeiro e pedindo a permissão do Pai, o amparo da espiritualidade, para que ao longo deste ano venhamos a trazer nas casas nas quais damos a nossa contribuição. 1861. Para ser bem preciso, 15 de janeiro de 1861. Uma bela terça-feira. Em Paris, no espaço do Senhor Didier, vinha a lume, lançado oficialmente, a segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns. Então, estamos a completar, ou melhor, já completamos, porque foi no dia 15 de janeiro de 1861. Então, agora, em 15 de janeiro de 2021, quando nós estamos iniciando, né, a terceira década do terceiro milênio, temos essa grata alegria de estar, né, tendo a oportunidade de vivenciar esse trabalho. Lembramos que as nossas entidades unificadoras do movimento espírito nas terras das Minas Gerais, a nossa querida União Espírita Mineira, e na terra do Cruzeiro do Sul, que temos aí o nosso querido Ismael, como aquele encarregado de poder conduzi-la e nos amparar. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, está nos dando a oportunidade diariamente ou semanalmente de alguns posts através das mídias, dos canais de comunicação, nos relembrando esta obra magnífica. Uma obra muito interessante, porque ela vem trazer o espiritismo experimental, a parte científica da doutrina, a parte de toda a sua aplicabilidade. Ela é uma obra que tem uma introdução muito precisa e muito interessante. Uma primeira parte, onde nós vamos encontrar 4 capítulos, e uma segunda parte com 32 capítulos. É esta a obra que é imprescindível para que venhamos em nossas casas espíritas o desenvolvimento do trabalho da mediunidade. E vamos, né, ao longo do ano, não tivemos a preocupação de trazer um estudo dentro do contexto científico da obra, mas resolvemos, lá em setembro do ano passado, começamos uma pesquisa identificando esta obra, mas de uma conectividade com o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa preocupação é tocar o sentimento, mostrar a cada um de nós que é pelo amor que a espiritualidade nos vem. É pelo amor que Jesus esteve, está e estará conosco. É por amor que o Pai Maior nos deu a oportunidade de estarmos na matéria
para que possamos a cada dia realizar a nossa perfeição. Então, o que nós queremos trazer em cada um dos nossos encontros, e aqui queremos agradecer carinhosamente ao nosso companheiro Eurípides, que de forma tão dedicada e comprometida está cuidando dessa agenda. Estou encantado, irmão, e aqui gostaria de aproveitar a oportunidade para congratular pelo trabalho que está sendo desenvolvido no desenvolvimento da agenda desta casa ao longo deste ano. A gente vê, o mês de abril já está fechado, provavelmente o irmão já esteja trabalhando o mês de maio. Então, no mês de abril, nós vamos voltar aqui. A ideia é vir pelo menos 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo trimestre, trazendo em cada uma delas uma reflexão. Então, para iniciar o nosso tema da noite de hoje, vamos no livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. A vantagem que eu tenho dito aos companheiros e companheiras, aos irmãos de doutrina, é que por estarmos na nossa casa, no nosso lar, e o Manuel Prudêncio outro dia disse uma coisa belíssima para nós, fazendo um trabalho no Coromandel Espírita, quando ele disse para nós que nós ainda não tínhamos atinado por uma situação maravilhosa. Que maravilhosa é essa, Belmir? É que quando nós vamos à casa espírita, nós pedimos a espiritualidade, nós assim acreditamos que estamos tendo a oportunidade de levar alguns desses espíritos desencarnados que nos acompanham ou que estejam nos nossos lares. E com a pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de atendê-los em loco e ter condições que a espiritualidade possa encaminhá-los ao pronto socorro existente em cada casa espírita no plano físico. Então, o bom de estar aqui, porque a hora que falamos uma obra, se você está próximo aí, você pode recorrer. E aí, se quiser já separar, na noite de hoje vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, vamos utilizar o Novo Testamento e também vamos trazer palavras de vida eterna. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, Pedi e obtereis. Nós temos lá ação da prece, transmissão do pensamento, e temos alguns itens. E no item de número 11, a espiritualidade nos diz: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver no caminho reto. Se deste se afastou por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairiam pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o término de seus dias com vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, meu querido, minha querida, é com esta leitura que queremos trilhar a nossa reflexão da noite, entendendo que não podemos perder de vista esta oportunidade de aurir aquilo que a espiritualidade maior nos traz. Quando voltamos na obra básica
no Livro dos Espíritos, na sua introdução, lá no item 6, dos 17 itens da introdução, no item 6 é considerado o resumo de toda a obra. E lá a espiritualidade vai nos dizer com muita clareza que o mundo espiritual é aquilo que a gente poderia dizer, o original. O mundo físico, uma cópia. E essa cópia, ele diz que talvez ela nem precisasse existir. Então é interessante que nós que temos a oportunidade de estar na matéria, aproveitando a oportunidade da reencarnação, principalmente nesse momento de grande aprendizado para a humanidade e para cada um de nós, pois estamos tendo, ao longo desses 11, quase 12 meses, a grata alegria de voltar a casa, de voltar para dentro de si, a casa em todos os seus aspectos. E nesse exato momento, nós temos tido a oportunidade de ter essa intimidade com Deus e nessa intimidade entender que todos nós somos médios, como o próprio livro dos médios vai nos informar. E é nesse contexto que nós temos que fazer a cada um e a cada uma pergunta. Né? O que nós temos feito ao longo desse período, a cada dia? Né? Eu gosto muito de lembrar uma grande, dessas grandes referências do cristianismo, uma senhora italiana que tivemos a grata de conhecer, todo o seu trabalho, ainda na década de 70 do século passado, chamada de Chiara Lubich. Ela criou um movimento chamado Movimento dos Focolarinos, e ela tem uma frase belíssima, porque ela diz: esse momento, tudo que nós fizermos na vida, nós temos que pensar que é o primeiro, o único e o último. Então, que nós tenhamos essa capacidade de entender esta oportunidade e o que nós estamos implementando, em cada uma dessas oportunidades. E para a gente entender, fomos lá no Novo Testamento, nas cartas do nosso querido Paulo, se dirigindo aos Gálatas, lá no capítulo de número 6, nos versículos 9 e 10, ele nos diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo cefaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É esse o grande convite que a espiritualidade nos traz. E nos traz de uma forma muito bela, porque nesta noite, recorrendo-se ao Livro dos Médios, onde buscamos o título da reflexão da noite, lá na segunda parte, no capítulo de número 25 das evocações, nós vamos encontrar lá o item 282, que fala sobre a questão das evocações. E ela está subdividida em como se fosse itens, parágrafos, E temos lá naquilo que a espiritualidade coloca lá, e o codificador como a sétima. E aqui existe uma pergunta. É a seguinte: dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? Este é o questionamento. E a espiritualidade vai trazer, e o codificador vai nos presentear
com uma belíssima resposta que nos ajudará, né, a entender o tema da noite. Porque o tema da noite nós trouxemos um sentimento de simpatia e de bondade. 160 anos de O Livro dos Médiuns. E a resposta é, sem dúvida alguma, o espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se que, com os espíritos, o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém, a mais das vezes, não o atende. E aqui, eu gostaria que nós focássemos, né, de uma forma muito carinhosa, em um ser que tem para cada um de nós um amor incomensurável. É tanto que, né, ele deu a chancela, e não só deu a chancela, como nos acompanha desde o processo da elaboração reencarnatória, como se encontra a todo instante nos acompanhando e nos assistindo, que é o nosso anjo guardião. E quantas vezes, nessa nossa caminhada, durante toda essa nossa existência, né, se faz presente. E o texto diz para nós, o espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. Desculpem. E como que nós, né, não só com o nosso anjo guardião, mas esses entes queridos que tanto desvelam em nosso favor, algum familiar, algum espírito que, ao estar aqui encarnado, fizemos algo que talvez não dessemos o devido valor, mas esse espírito guarda na sua essência e, estando do outro lado da vida, procura nos recorrer, nos socorrer, assim melhor, né, dizendo, em nossa caminhada. Voltando, né, ao texto aqui, olha o que a espiritualidade nos diz. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Assistência, ela está presente. Agora, se fazer presente, depende de nós. O que nós trazemos no nosso íntimo? O que nós temos alimentado no nosso dia a dia? Para que essa conexão, e quando a serenamos, temos a capacidade de perceber com clareza o que esses nossos queridos irmãos que se encontram do outro lado da vida e que por pensamento comunicam conosco até muito melhor do que muitas das vezes aqueles e aquelas que estão conosco. E da mesma forma acontece conosco, né? Junto a estes que estão no nosso dia a dia. E aí eu fiz questão, meu querido e minha querida, de ir lá no dicionário, não podia perder essa oportunidade, né? De ajudar nessa reflexão, indo ao dicionário.
buscar a definição de sentimento, de simpatia e de bondade. Segundo o dicionário, sentimento é um substantivo masculino. Aptidão para receber as impressões, sensação, sensibilidade, consciência íntima, pressentimento, percepção. Tem tudo a ver com o que esta doutrina maravilhosa tem nos mostrado, através desses ensinamentos que começam lá nas obras básicas e que temos hoje nas obras complementares. Aqui não é uma crítica, aqui é uma reflexão. Participando, assistindo uma live esses dias, escutamos uma colocação muito pertinente e também que requer uma boa reflexão. Nos últimos tempos, nós temos visto uma produção frenética de obras espíritas de grande volume. E o companheiro dizia, interessante, tem volume, mas falta essência. Quando hoje recorremos a uma obra de Emmanuel, quando recorremos a uma obra de Joana de Ângeles, quando recorremos a uma obra da nossa querida Sheila, Meimei e tantos outros espíritos, nós vamos encontrar embasamento doutrinário. Então aí fica para nós, que esse trabalho, ele precisa ter essa predisposição e essa preparação de cada um de nós, para que a espiritualidade possa nos trazer o melhor, porque o melhor está presente. Voltemos lá na questão de número 614, de O Livro dos Espíritos, iniciando a sua terceira parte, e a espiritualidade vai questionar, Kardec melhor vai questionar a espiritualidade maior, e a espiritualidade vai nos dizer que felicidade é possível, sim, na existência terrestre, mas vai depender se estamos vivendo de acordo com as leis divinas. Por isso, que simpatia é um substantivo feminino, bem como a bondade. E aí diz que é um sentimento de atração moral, que duas pessoas sentem uma pela outra. Sentimento de simpatia. É preciso que haja esta atração entre a espiritualidade e nós e a espiritualidade. Para que, sentindo essa disposição íntima, tenhamos a assistência. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a questão da mediunidade ostensiva e perdemos a grande oportunidade da intuição. Porque ela se faz presente. Porque nós sabemos que a linguagem existente entre os dois planos é a linguagem do pensamento. E para que isto exista, é necessário que exista dentro de cada um de nós essa predisposição à bondade. Não basta a prática do mal, é imprescindível a prática do bem. Bondade. E se quiser aprofundar um pouco mais, meu querido, minha querida, a hora que terminar ou nos próximos dias, recorra na primeira parte do Livro dos Espíritos, precisamente lá
na questão de número 13, para a gente entender com profundidade um dos atributos de Deus, que é a bondade. E de acordo com o dicionário, bondade é a disposição natural que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. Qualidade do que é bem, que é bom, desculpe. Olha que coisa maravilhosa, né? Se estamos conscientes, imbuídos da bondade, não existe a menor possibilidade da prática do mal. E esse é o grande aprendizado que nos falta e que Paulo vai nos dizer com muita propriedade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Oportunidade. E de acordo com o dicionário, é o conjunto de circunstâncias propícia a algo num determinado momento. Que oportunidade belíssima a humanidade está vivendo. É um conjunto propício a algo num determinado momento. Momento de aprendizado. De voltar para casa em todos os seus aspectos e estabelecer intimidade consigo, com o próximo e com o Pai. Que oportunidade que estamos de viver e fazer o bem. Fazer o bem é algo extraordinário, porque faz você se sentir bem. E sentir bem é a condição essencial para ser feliz. E nosso querido Emmanuel, como sempre, extremamente carinhoso, zeloso e com uma forma didática maravilhosa, aproveitando essa citação dos Gálatas que aqui trouxemos, lá em 1966, no Reformador de Agosto, na página de número 170, ele diz assim para nós: para ser feliz, confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Eu gostaria que você analisasse cada uma dessas palavras. 1996. 1966, desculpa. 1966. É como se Emmanuel estivesse falando para nós agora. Não rezamos o Pai Nosso? Não fazemos o Pai Nosso? E aqui não poderia também perder a oportunidade, já que nós estamos tendo tempo, nós reclamávamos tempo que não tínhamos tempo. Agora temos tempo. Agora estamos reclamando porque não temos algo para colocar no tempo. Temos sim. Quantas lives, quantos momentos de aprendizagem que as casas, que os movimentos, as unidades de unificação têm promovido. E aí, como nós estamos tendo tempo, recorre lá no capítulo de número 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos uma resposta maravilhosa e belíssima que vai nos trazer, né, o entendimento do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detém-se no lado bom das pessoas, da situação e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias,
buscando supri-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre, espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. É isso que a espiritualidade tem possibilitado a cada um de nós. Porque são mensageiros, são arautos a serviço do Mestre Jesus, que recebe todo esse manancial do nosso querido e amado Pai Maior. E aqui queremos lembrar aos companheiros e companheiras, estamos fazendo aqui uma releitura do médico de homens e de almas, a história de Lucano, a história de Lucas, do evangelista, e ele vai nos mostrar, né, lá nos princípios da primeira parte, o Deus desconhecido, o Deus que não tem forma humana, mas o Deus que eu posso chamar de Pai, porque somos assim todos seus filhos, e somos todos filhos, somos todos irmãos. Irmãos que, estando do outro lado da vida, estão a nos dizer, com todo carinho, Belmiro, estive aí ontem, aonde você está hoje, e infelizmente não soube aproveitar as oportunidades. E olha o que me aconteceu ao chegar desse lado da vida. Por isso, meu querido, para a gente ir caminhando para as nossas finalizações, vamos recorrer aqui ao evangelista Lucas, no capítulo de número 17, nos versículos de 14 a 16, quando o Mestre Jesus faz uma solicitação ao Pai Maior, mas que, ao mesmo tempo, é uma grande diretriz para entendermos, e mais do que entender, para a gente mudar a nossa visão. Porque estamos aqui, não somos daqui. Estamos aqui, não somos daqui. E diz João, aquilo que o Mestre Jesus falou, e João narrou. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu gostaria que essa minha próxima fala, ela ficasse muito guardada no seu coração, para cutucar a sua mente e despertar a sua consciência. Somos seres espirituais, tendo a oportunidade de viver uma experiência humana. Mas, ao contrário, a maioria de nós, o que fazemos? Vivemos, né? Acreditamos que somos seres humanos, tendo a oportunidade de viver uma experiência espiritual. É o contrário. Nós estamos reencarnados. E, de acordo com a espiritualidade, o espírito reencarnado, ele é a alma, que traz na sua essência o seu ser. Por isso, né, não podemos perder a oportunidade de buscar os esclarecimentos que o Pai Maior, que é Deus,
tem nos concedido a nós, enquanto sua família maior, a humanidade, ao longo do tempo. Por intermédio desses seres enviados, e aqui retornamos novamente aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores e familiares. Pois, de acordo com a espiritualidade, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o que eles nos trazem? Ideias salutares. E nesta noite, gostaria que ficasse para você que esta ideia salutar é que façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E Emmanuel, através da pena de Francisco Cândido Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna, na lição de número 169, que eu não vou lê-la na sua integralidade, mas vou trazer aqui um momento para nossa reflexão e com ela encerramos a nossa participação na noite de hoje. E por incrível, novamente Emmanuel busca o subsídio para essa reflexão em Gálatas, capítulo 6, naquilo que havíamos citado no 9 e no 10. Aqui ele traz o versículo de número 9. Admitamos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico, se reveste de significação mais profunda. É que entre nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muito deles reclamando reajuste e limpeza. Será sempre fácil dar boa impressão a quem não... Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Às vezes, para o outro que não está vivendo no dia a dia conosco, nós somos uma maravilha. Nós somos a excepcionalidade. Mas Emmanuel diz para nós: examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos práticos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos que já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Que fique aqui para nós, que é com sentimento elevado, é com sentimento de simpatia e de bondade, que nós vamos receber o amparo que nós necessitamos do nosso anjo guardião, dos espíritos protetores e familiares para a nossa caminhada. E só temos essa capacidade de entender e viver isso porque temos um lenitivo maravilhoso legado a esta humanidade, que não é uma particularidade da doutrina espírita. Se voltarmos lá no Antigo Testamento, lá na Gênese de Moisés, lá no seu Pentateuco, na sua última obra, no Deuteronômio, nós vamos ver a presença da proibição do contato com as pitonisas, porque nós tínhamos materializado esse intercâmbio entre o plano superior e o plano físico. Que possamos emanar a cada dia sentimentos de simpatia e bondade para que o auxílio continue presente. Foi assim que Francisco Cândido Xavier,
Ivone Pereira, Bezerra, Eurípedes e o nosso querido Divaldo hoje junto de nós. É com esses sentimentos que eles têm trazido à humanidade esse lume para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e proteja. Um beijo extremamente carinhoso no coração de cada um de vocês. Obrigado a esta casa, ao Centro Espírita Alfredo Júlio, que nos possibilita de estarmos aqui hoje reunidos de uma forma maravilhosa, pelos sentimentos e pelos pensamentos. Que esta paz e harmonia que encontramos na noite de hoje, a oportunidade da busca do conhecimento, permaneça conosco no hoje, agora e sempre. Que assim seja.